Caríssimos irmãos, estamos meditando as leituras do segundo domingo da nossa caminhada de Páscoa, renascidos da Páscoa. E esse segundo domingo nos apresenta o retrato de uma comunidade nova, de uma comunidade restaurada, de uma comunidade que nasce da experiência da cruz, mas também nasce da ressurreição de Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos, Atos dos Apóstolos, escrito, portanto, pelo evangelista São Lucas, um texto escrito já quase 80 anos depois da ressurreição, que nos mostra o retrato daquilo que deve ser uma comunidade autêntica, uma comunidade animada pelo Espírito Santo, uma comunidade que dá testemunho da pregação dos apóstolos. E como é que deve ser essa comunidade? A receita está nessa primeira leitura que nós ouvimos. Uma comunidade deve ser a comunidade de irmãos, que vive a comunhão fraterna. Deve ser uma comunidade que se identifique com Cristo, uma comunidade assídua nos ensinamentos dos apóstolos, uma comunidade empenhada em conhecer, em acolher a proposta da salvação. Deve ser uma comunidade que celebra a fé, deve ser uma comunidade que partilha a vida de oração, que partilha da fração do pão. E por fim, Lucas nos diz nessa primeira leitura, deve ser uma comunidade que saiba partilhar os seus bens, mostrando assim que a comunhão com Jesus, a comunhão com Cristo, as consequências dessa comunhão se refletem na minha comunhão com os irmãos. Depois, a nossa segunda leitura, carta de São João, vem nos apresentar, talvez até para completar um pouco o que foi a primeira leitura, os critérios de uma vida cristã autêntica. São esses critérios que irão nos ajudar a separar aquilo que o mundo nos ensina de mentira. E João diz o seguinte, nessa primeira leitura, nessa segunda leitura: antes de mais nada, os verdadeiros seguidores de Jesus são aqueles que amam, são aqueles que vivenciam o amor dentro de casa, dentro da comunidade. Eu posso dizer que amo a Deus? Posso. Mas é uma grande mentira se esse amor não refletir no amor aos irmãos. Eu dizia de manhã, eu posso passar a vida toda com uma máscara de pessoa amável, de pessoa querida, de pessoa que tem bons relacionamentos, mas as minhas atitudes e as minhas palavras do dia a dia refletem que eu não amo ninguém, que eu amo a mim mesmo. Isso não é seguidor de Jesus Cristo. Isso não é um cristão autêntico. Cristão autêntico é aquele que experimenta e vivencia o amor na sua vida. Depois o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 20, nos apresenta de novo essa comunidade nascida na Páscoa. Na verdade é o mesmo dia de domingo passado. Domingo passado, o evangelho começava assim: naquele primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus e lá percebe que alguma coisa estava errada. E ela sai correndo para anunciar ao discípulo amado e para anunciar a Pedro que tiraram o corpo de Jesus de lá. O evangelho de hoje começa da mesma forma. Ao entardecer daquele primeiro dia. Portanto, uma cena que aconteceu de manhã, e essa cena aconteceu no finalzinho da tarde. E diz o evangelho que, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus aparece. Por que é que a comunidade estava com medo dos judeus? Estava com medo de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Por isso estavam fechados, por isso as portas estavam fechadas. E Jesus aparece e se coloca no meio deles. Uma cena de arrepiar, meus irmãos. De repente, a comunidade toda reunida,
muitas vezes, às vezes se lamentando pela partida de Jesus, e Jesus aparece. Mas vamos estudar passo a passo. Jesus aparece no meio deles. Jesus assume o ponto de referência, se coloca no meio. Com isso, queremos dizer que comunidade só tem sentido de existir se Jesus estiver no centro. Quando eu coloco aqui no centro as minhas vontades, as minhas ideologias, muitas vezes aquilo que os meus desejos, eu não estou permitindo que a comunidade, que Cristo seja o centro. E ao ocupar o centro, o que é que Jesus faz? O que é que Jesus fala? A paz esteja convosco. Ou seja, transmite a paz para os discípulos. Com isso diz a cada discípulo e diz a nós hoje que com Jesus nós não precisamos ter medo. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós não precisamos ter medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, ou até mesmo do que o mundo vai despejar dentro da minha casa. Quando Jesus ocupa o centro, tudo é harmonia, tudo gira em torno de Jesus. Aí não tem espaço para mais nada, senão para as graças que Jesus vai derramando ali dentro. Mas Jesus dá mais um passo. Coloca-se no meio, transmite a paz. Jesus mostra as mãos, os sinais da sua paixão por cada um de nós. E diz lá no versículo 20 que os discípulos, quando veem os sinais das mãos, nas mãos e do lado, se enchem de alegria, se enchem porque viram o Senhor. Portanto, é nesses sinais que a comunidade reconhece que Jesus está vivo, que Jesus está presente no seu meio. Mas Jesus dá mais um passo. Vamos recordar. Primeiro passo, coloca-se no meio. Segundo passo, transmite-lhes a paz. Terceiro passo, mostra as mãos e o lado. Nisso a comunidade reconhece. Quarto passo, sopra sobre a comunidade o Espírito Santo. Isso nos lembra o livro do Gênesis, quando Deus, passeando no meio do jardim, pega um punhado de barro, faz o homem e sopra no homem o sopro da vida. O que é que Jesus está fazendo? Soprando o Espírito Santo sobre ele, senão soprando essa nova vida. Agora, homens e mulheres novos, homens e mulheres restaurados, homens e mulheres nascidos da Páscoa. Que cena extraordinária, meus irmãos. Mas não para por aí. Depois vem a segunda parte do Evangelho, que nos apresenta uma catequese sobre a fé. A fé que se chega pela vivência em comunidade. Qual é o personagem dessa segunda parte do Evangelho? Tomé. Eu creio aqui comigo que Tomé era um osso duro de roer na comunidade de Jesus. Não foi a primeira vez que Tomé questiona. Lembra quando Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus começou a falar para a comunidade: eu vou sofrer muito, mas eu vou para um lugar, depois eu venho buscar vocês. O que é que Tomé diz? Como é que nós vamos saber para onde você vai se a gente não sabe o caminho? Aí Jesus diz: ô Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outros caminhos, não existe outras verdades, não existe outras vidas. E hoje Tomé de novo: se eu não vir as marcas dos pregos, eu não vou acreditar. Como é que vocês contam uma história dessa aqui? Tomé aqui representa todos aqueles que vivem fechados em si mesmos, aqueles que estão fora, aqueles que não são capazes de perceber os sinais de vida deixados por Jesus. A comunidade estava alegre. Quando ele chegou, a comunidade foi correndo contar para ele: Tomé, do céu nós vimos o Senhor. E ele não quer nem saber. Ele quer uma demonstração particular da ressurreição. Que prepotência de Tomé! Se eu não vir as marcas dos pregos, eu não acredito. Aí diz o Evangelho que 8 dias depois, portanto nesse domingo, estando fechadas as portas de novo, Jesus aparece.
Jesus coloca no meio deles, Jesus transmite a paz. Aí ele diz para Tomé: põe aí tua mão aqui do meu lado da pedra, coloca a tua mão aqui nas chagas, nas marcas da ressurreição, nas marcas da minha paixão. Não sejas incrédulo, Tomé, acredita. Aí naquele momento Tomé acredita, Tomé faz a experiência da ressurreição, mas Jesus o adverte de novo: você acreditou porque você viu. É feliz quem acredita sem precisar ter visto. Por isso Jesus está dizendo para cada um de nós hoje que nós somos felizes. Nós acreditamos. Nós não estivemos lá no dia que Jesus foi pregado na cruz, mas nós acreditamos hoje que esse homem foi capaz de nos dar vida nova. Por isso nós somos felizes. E é nessa felicidade que a gente celebra a Eucaristia. Um Deus que vem de novo ao nosso encontro, um Deus que sai do céu a todo instante e se faz um pedaço de pão, coloca aqui no meio, para dizer que nós precisamos reestruturar a nossa vida a partir dele, não a partir do que o mundo tem para nos oferecer. Meus irmãos, é através do pão partilhado que nós vamos descobrir Jesus ressuscitado. Vamos pedir para Deus essa graça nesse domingo, que Ele nos faça homens e mulheres capazes de colocá-lo no centro da nossa vida, mas também que nos faça homens e mulheres capazes de partilhar a vida, porque o Evangelho de hoje já nos diz que nós somos felizes, nós acreditamos, nós não precisamos ver as marcas da paixão, até porque as marcas da paixão estão espalhadas pela nossa cidade. Basta dar uma volta e olhar debaixo dos viadutos. Quanta imagem e semelhança de Deus jogada no canto. Vamos pedir para Deus essa graça. Nós precisamos dessa graça hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.